Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ao redor da amada Mãe Maria, juntos para proclamar a palavra santa de Deus que nos ilumina, lembro que hoje estamos iniciando o tempo do Advento. Um tempo de delicadeza de Deus para conosco. Somos precisados, nos distanciamos dele, nos enfraquecemos. Nele encontramos a fonte do amor, a fonte de nossa força. Abrimos, portanto, hoje um novo ciclo para a nossa vida de fé neste tempo de Advento. Ajuda-nos o que vem partilhado no Tratado sobre a Unidade da Igreja Católica de São Cipriano, quando ele diz: a unanimidade se acha em nós comprometida na medida em que se enfraqueceu a abundância de boas obras. Outrora os fiéis vendiam suas casas, suas propriedades e, preparando seus tesouros no céu, traziam o dinheiro aos apóstolos para o socorro dos indigentes. Agora, não damos nem mesmo o 10º de nosso patrimônio e, em vez de vender como nos ordena o Senhor, compramos, isto sim, e nos enriquecemos. Foi assim que se enfraqueceu em nós o vigor da fé. Foi assim que se esvaiu o ânimo dos crentes. Era como referência ao nosso tempo que o Senhor dizia: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Precisamos estar cingidos, para não sermos encontrados embaraçados e impedidos quando chegar o dia da partida. Que nossa luz brilhe e se irradie nas nossas obras boas, que ela nos conduza, na noite deste século, à luz da claridade eterna. Esperemos sempre alertas e cautelosos a chegada súbita do Senhor, a fim de que, quando Ele bater a nossa porta, nossa fé possa receber do Senhor o prêmio de sua vigilância. Se observarmos estes mandamentos, se guardarmos estas advertências e preceitos, não seremos vítimas do diabo, que só abusa dos que dormem. Tendo sido servidores vigilantes, reinaremos com Cristo triunfante. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Amado irmão, amada irmã, o tempo do Advento, preparando-nos para o Natal do Senhor. É tempo de vigilância, tempo de reaver em nós esta percepção importante do que conta, do amor de Deus, porque perdemos, em razão do que temos, do que comemos, dos desgastes, dos sofrimentos e daquilo que povoa nosso coração e se hospeda na nossa vida. Por isso o Senhor adverte: a vinda dele será como no tempo de Noé, para exatamente dizer como é importante perceber a força do amor de Deus e buscar a força deste amor. Nos dias de Noé, antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, exatamente para dizer uma vida comum, como se nada fosse acontecer, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca exatamente porque estava atento ao amor de Deus. E foi convidado para estabelecer com Deus uma nova aliança. E aqueles que não prestavam atenção e que haviam perdido a competência desta percepção do amor e da presença de Deus, foram arrastados pelo dilúvio. O Senhor diz: assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres no moinho, uma será levada e a outra será deixada.
O Senhor diz isso exatamente para ecoar em nosso coração o grande convite. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso? Pergunta ele. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Vale, portanto, nesse tempo, para que a nossa fé seja purificada, fecundada. Ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Validíssimo para nós acolhamos como conselho das cartas pastorais de São Carlos Borromeu. Ele diz: eis chegado o tempo tão importante e solene que, conforme diz o Espírito Santo, é o momento favorável, o dia da salvação, da paz e da reconciliação. É o tempo que outrora os patriarcas e profetas tão ardentemente desejaram com seus anseios e suspiros. O tempo que o justo Simeão finalmente pôde ver, cheio de alegria. Tempo celebrado sempre com solenidade pela Igreja e que também deve ser constantemente vivido com fervor, louvando e agradecendo ao Pai Eterno pela misericórdia que nos revelou nesse mistério. Em seu imenso amor por nós, pecadores, o Pai enviou seu Filho único a fim de libertar-nos da tirania e do poder do demônio, convidar-nos para o céu, revelar-nos os mistérios do seu reino celeste, mostrar-nos a luz da verdade, ensinar-nos a honestidade dos costumes, comunicar-nos os germes das virtudes, enriquecer-nos com os tesouros da sua graça e, enfim, adotar-nos como seus filhos e herdeiros da vida eterna. Vamos, pois, nos preparar, vivendo de modo fecundo, orante, com a novena de Natal, com encontros de família, essa preparação bonita para que o Natal do Senhor nos traga a luz, a força e a graça de que precisamos. Unidos à amada Mãe Maria que nos acompanha neste caminho, supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira